Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Todo início de ano serve de alerta para quem está prestes a se aposentar. A última reforma da Previdência, promulgada em novembro de 2019, definiu regras automáticas de transição, que são renovadas ano a ano. Por exemplo, a idade mínima para as mulheres tem um acréscimo de 6 meses a cada ano, até chegar aos 62 anos em 2023. Enquanto que para os homens a idade mínima está mantida em 65 anos desde 2019. Tanto para um quanto para o outro, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. A questão é que muita gente não consegue entender bem essa conta e se atrapalha na hora de calcular o tempo certo de pedir a tão sonhada aposentadoria. Por isso, o Aparecida Debate de hoje fala sobre esse tema, que ainda gera muitas dúvidas e interessa a muitos brasileiros. Afinal, como é feita a contagem do tempo de contribuição? Como são aplicadas as regras de transição? O que é o fator previdenciário? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o José Roberto Sodero Vitório, advogado, ex-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, PhD pela Universidade de Salerno, professor e coordenador de pós-graduação. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Aparecida Debate. Muito obrigado pela presença, viu? Boa noite, Eduardo. Boa noite, professora Jane. Boa noite a todos que nos assistem nessa oportunidade. Também conosco nessa noite a Jane Lúcia Berwanger, doutora em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, mestre em Direitos Sociais pela Unisc, palestrante da OAB do Rio Grande do Sul e professora de Direito Previdenciário em várias instituições de ensino. Também é diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Professora, uma ótima noite para a senhora. Seja bem-vinda aqui no Aparecida Debate. Obrigado pela presença. Boa noite, Eduardo. Boa noite, doutor Sodero. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença dos dois. Afinal, é um tema que interessa, como eu já disse, a muita gente. Mas antes da gente começar o nosso debate, vamos conhecer a história de duas pessoas que contribuíram com o INSS por muito tempo, mas ainda não conseguiram se aposentar. A reportagem é do Ícaro Malta. A aposentadoria não é um sonho, é um direito do trabalhador. E mesmo assim, tem gente que enfrenta muita dificuldade na hora de se aposentar, como é o caso do Ivair. Na realidade, tinha algumas regras para estar podendo fazer a solicitação da aposentadoria e eu tentei entrar naquela regra que é mais rápido, acesso rápido, onde daria com 33 anos, você já conseguia pegar aquele pedágio de 50%. Porém, o que acontece? Naquele período nós fizemos as contas, inclusive junto com o advogado, a pessoa especialista em previdência, e deu, na realidade, ali começou a primeira frustração, porque foi com 32 anos, 11 meses e 24 dias. Então, faltaram 6 dias para que eu pudesse ter acesso àquela regra antiga. Depois de contribuir com a Previdência como autônomo, ele tentou se aposentar novamente, sem sucesso. Estou tentando fazer a contribuição, aliás, estou contribuindo, né? Só que até então, o que acontece? Mudou novamente a regra. E agora eu teria que contribuir até mais 3 anos, né, de contribuição. E a idade hoje, que eu me encontro hoje com 56, fazendo 57 esse ano, eu teria que contribuir até 60 anos de idade. Então, realmente, bastante frustrante. Assim como o Ivair, a Denise também não consegue se aposentar. E, na verdade, eu já era para estar aposentada, né? Porque são 25 anos. Se a lei não tivesse acontecido em 2019, né? Eu poderia ter entrado e poderia ter me aposentado. Hoje eu poderia estar trabalhando mais tranquila, né? Não tanto como eu estou trabalhando hoje. Eu trabalhei muito em laboratório de análises clínicas, porque antes de farmacêutica eu sou técnica de laboratório de análise clínica. Então, trabalhei diretamente em bancada realizando exame, com pipetagem. Então, isso me desencadeou
uma LE, né, que é uma lesão por esforço repetitivo no meu braço, né. A nova regra que atrasou a aposentadoria da Denise e do Ivair começou a valer no dia 1º deste ano e segue a reforma da Previdência em vigor desde novembro de 2019. Nessa rodada, as mudanças concentram-se nas regras de transição por pontos ou por idade mínima voltadas a quem já estava no mercado de trabalho antes da promulgação da reforma. Para esse público, as modificações ocorrem de maneira escalonada, ano a ano. Em relação à aposentadoria por idade, a regra antiga estabelecia idade mínima de 60 anos para mulheres e de 65 anos para homens. No ano passado, a trabalhadora com 61 anos, por exemplo, já podia pedir o benefício ao INSS. A partir de janeiro de 2022, precisa ter 61 anos e 6 meses, sendo que até 2023 termina o regime de transição para o público feminino, atingindo 62 anos de idade para se aposentar. No caso dos homens, a aposentadoria via INSS apenas por idade mínima não sofreu alterações, ou seja, é necessário chegar aos 65 anos para conseguir o benefício. O sentimento para quem estava prestes a se aposentar é de injustiça. Me sinto injustiçada, me sinto prejudicada. Eu sou muito triste por conta disso, entendeu? Eu não gosto nem de falar, eu sou muito triste por conta disso. Porque, assim, eu fiz a minha parte, né? Eu trabalhei, eu fiz a minha parte, eu paguei o que eu tinha que pagar, né? Eu nunca fui de ficar encostada, eu sempre trabalhei, sempre acordei cedo. Então, na hora que eu precisei, simplesmente veio uma reforma do nada e bloqueia um direito que eu sei que é meu, que eu sei que eu trabalhei para chegar naquilo ali. Eu já venho assim, desde então, sempre contribuindo, né? Como falei, sempre trabalhando. E vejo tantas outras pessoas que conseguiram aposentar, desfrutar do momento, né? Não que assim eu ainda possa ser já muito velho, no caso aqui eu não consiga trabalhar, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas 55 anos, 56 anos, você já aposentar, você não acha novo? Bem, pode ser que seja novo, sim. Tanto é que eu estou trabalhando ainda, estou correndo atrás, porque até então eu tenho que ajudar a colocar as coisas dentro de casa, não tem outro jeito. Mas realmente eu me sinto bastante lesado na situação. Pois é, né? Essa é a preocupação de muita gente. Contribuiu durante praticamente toda a vida em que esteve trabalhando. Será que com a idade que vai se aposentar terá saúde para aproveitar esse descanso? Eu começo com você, Jane. Vamos lá. Falar do Ivair e da Denise primeiro, que a gente apresentou aí na reportagem. Devem ser casos semelhantes a de muitos brasileiros, né? A reforma da Previdência, ela trouxe bastante mudanças. Uma delas que o Ivair falava ali é da regra de transição do pedágio de 50%. E, no caso dele, faltou poucos dias para ele entrar nessa regra. E aí, não entrando nessa regra, que é bem limitada, que é só para a pessoa que faltava no máximo 2 anos para fechar, 30 anos de contribuição a mulher ou 35 anos de contribuição o homem. E, no caso dele, faltava 2 anos e, anotei aqui, 6 dias. Então, realmente, muito pertinho, mas ele não conseguiu alcançar essa regra. A outra regra de transição possível para ele, por causa da idade, porque ele é muito jovem, no sentido dentro daquilo que a reforma trouxe, jovem nesse sentido, ele só teria direito à aposentadoria com pedágio de 100%. Então, ele teria que cumprir 2 anos e 6 dias para fechar os 35 e mais 2 anos e 6 dias. Então, isso vai para 4 anos e 12 dias contados lá da emenda constitucional. Por isso que ele continua tendo que contribuir com mais uma condição aqui, que é a idade de 60 anos. Então, são várias regrinhas, e uma coisa que a gente percebe, Eduardo, doutor Sodero, é que as pessoas ficam realmente confusas, porque é muita regrinha, é muito detalhe, então parece que a pessoa está num jogo, né? Ela escapa de uma regra, mas daí também não consegue alcançar outra regra, então realmente uma grande dificuldade. Que é o caso também da senhora que falou que faltava, que ela queria se aposentar com 25 anos de atividade especial, uma vez que ela estava exercendo atividade insalubre, exposta a agentes nocivos, e que também a reforma trouxe mudanças, colocando uma idade mínima para essa aposentadoria. Jane, eu vou confessar para você e para o Sodero que eu tenho muita dificuldade também de entender
essas regrinhas, principalmente quando a gente fala de números, idade mínima, idade de contribuição, tempo de contribuição, melhor dizendo. Mas eu passo para o Sodero pelo seguinte, Sodero, o que mudou na prática nessas regras para a pessoa poder se aposentar antes de 2019? Que jeito que era, a partir de 2019, que jeito que ficou? Vamos lá, de uma maneira prática, a gente tentar até exemplificar para o pessoal de casa entender melhor. Eduardo, até a emenda constitucional 103, quando nós falávamos de aposentadoria, nós falávamos em tempo de serviço, tempo de contribuição. Essa emenda, ela trouxe a chamada idade mínima para homens, 65 anos, e para mulheres, 62 anos. Nós importamos, basicamente, uma ideia da Europa para o Brasil. Eu penso que nós não fizemos o que eu chamo de uma tropicalização para entender a idade média em que as pessoas vivem. Por exemplo, na cidade de São Paulo, nos extremos da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Oeste, da Zona Norte, as pessoas, na média, não conseguem chegar a essa idade para se aposentar. E o que aconteceu? Nós fizemos uma importação da Europa e, na hora de fazer as regras de transição, nós não importamos o modelo europeu, que era um modelo de maior tempo para fazer regra de transição, o que evitava, por exemplo, o que aconteceu com o Ivair, que estava a poucos dias de conseguir uma regra de transição mais facilitada. Aliás, todas essas regras de transição, idade mínima, elas podem e devem ser contestadas na Justiça, e isso já está acontecendo, e nós alertamos isso ao Congresso Nacional, quando representamos o Conselho Federal da OAB, lá na Comissão de Constituição e Justiça, de várias inconstitucionalidades. Uma dessas é o do Evair. Poucos dias, né? Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Faltam poucos dias para ele adquirir o direito de usar uma regra de transição. A outra, a questão da Denise, a idade mínima para aposentadoria especial. Aposentadoria para aquelas pessoas que estão expostas a agentes agressivos. A colocação de uma idade mínima, ela me parece que contraria uma proteção à vida que está na Constituição para efeito da aposentadoria especial. Então, altera muito, como a professora Jane estava colocando, é difícil fazer essas contas, são detalhezinhos, há necessidade sempre de ter um advogado especialista e o que a gente chama de planejamento previdenciário, onde nós fazemos toda uma história da pessoa para poder ver qual é a melhor forma de aposentadoria, qual é a melhor forma de orientação, me parece que ganha espaço nesse momento. Pois é, a gente vai entendendo e o programa de hoje é justamente para tentar fazer com que as pessoas possam compreender melhor essas regras. Jane, afinal, a gente está falando de regras automáticas de transição. Ano a ano elas vão mudando, é isso, né? Para a gente poder entender. Então, em 2022... quais são as condições para homens e mulheres se aposentarem? Bem, nós temos aquelas regras de transição do pedágio, que nós falamos antes, que são regras que vão continuando. Vai depender de quanto tempo a pessoa tinha lá na data da emenda constitucional 103 e de quanto tempo ela vai ainda contribuindo para frente. Mas tem 3 novas regras que mudam esse ano. Uma delas, que a reportagem já mostrou, que é a da idade mínima da mulher. A mulher, para aposentadoria por idade, hoje precisa 61 anos e meio. Lá em 2019 era 60, depois passou para 60 anos e meio, ano passado 61 anos, e esse ano 61 anos e meio, e ano que vem encerra-se a regra de transição, passando para 62 anos. Neste caso, o tempo de contribuição exigido é de 15 anos. Na regra permanente da aposentadoria, essa vai ser a definitiva. Todas as outras são chamadas regras de transição, que é aquela pessoa que já vinha contribuindo um tempo, já tinha uma perspectiva de se aposentar por tempo de contribuição, mas com as regras de transição ela vai ter que pagar um tempo a mais. Bom, outras 2 regras neste ano de 2022. Um é a soma de pontos. Os pontos são a soma da idade mais o tempo de contribuição. Por exemplo, uma mulher que tenha
58 anos de idade, 31 anos de contribuição, ela fecha 89 pontos. Então, ela pode se aposentar pelos pontos. Pode ser, por exemplo, 30 anos de contribuição, 59 de idade, ou 33 de contribuição e 56 de idade. A soma das duas coisas tem que dar 89 pontos para as mulheres e para os homens 99 pontos. E a outra regra é de uma idade mínima. Essa, até o nome confunde um pouco com aquela regra dos 62 anos. Mas quando eu falo dessa última regra da idade mínima, é naquela situação da pessoa, mulher que tenha 30 anos de contribuição, homem 35. Então, é uma aposentadoria por tempo de contribuição, que também tem o requisito da idade. Então, o tempo de contribuição é 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, e a idade para a mulher, neste ano de 2022, será 57 anos e meio, e para o homem será 62 anos e meio. Ficou bem claro, viu, Jane? Eu passei a entender bem melhor como é que funcionam essas regras e já entendi também que eu estou bem distante da aposentadoria. Ô Sodero, mas essas regras valem para todos os trabalhadores ou tem quem escape dessas novas regras? Então, aquele trabalhador, como a Jane estava dizendo, que até a emenda constitucional, até 13 de novembro de 2019, já tinha completado todos os pressupostos para aposentar, esse trabalhador tem direito adquirido à aplicação das regras anteriores à emenda constitucional. Então, este não precisa necessariamente cumprir as regras. Num planejamento previdenciário, a gente ia observar se a regra anterior é melhor ou se a regra nova é melhor para cada trabalhador. Mas ele já teria o direito adquirido que ele pode utilizar a qualquer momento para poder se aposentar. Mas antes da gente retomar o nosso debate, vamos falar um pouco sobre a pandemia do coronavírus e o impacto que teve nos benefícios e pagamentos feitos pela Previdência Social. Olha só. Só nos 7 primeiros meses de 2021, foram 108.263 benefícios por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Especialistas afirmam que o isolamento e o home office aumentaram o risco de problemas psicológicos ligados ao trabalho. A depressão e a ansiedade aparecem como as principais doenças que motivaram os pedidos de afastamento. Nessa lista estão ainda o pânico, esquizofrenia, estresse pós-traumático, transtorno bipolar e fobia social. São chamados transtornos mentais e comportamentais. O trabalhador que se tornar incapaz de forma total ou permanente de exercer a sua atividade profissional pode entrar com pedido de aposentadoria por invalidez. Bem, a doutora Maura Feliciano de Araújo, que é diretora de cursos e eventos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, explica quando o trabalhador pode solicitar esse benefício. É importante, Eduardo, para chegar a este estágio de requerimento de uma aposentadoria por invalidez, que o trabalhador ele tenha um relatório médico atestando que, de fato, ele desenvolveu determinada doença e que esta doença incapacita para toda e qualquer atividade que garanta sua subsistência. Então, esta doença, né, mental, comportamental, ela tem que impactar de uma forma muito grave, não permitindo mais que esse trabalhador continue na atividade habitual ou mesmo que venha desenvolver qualquer outra atividade que garanta a sua subsistência. Esse relatório, ele precisa estar bem caracterizado para o trabalhador, ter o nome dele, ter ali o código CID da enfermidade e, se possível, uma descrição do que acontece, o que desenvolveu, o que desencadeou e quais são as limitações existentes em relação a esta doença desenvolvida pelo trabalhador. Então, é importante que tenha ali uma descrição, qual é a enfermidade, o que isso está impactando no seu dia a dia, qual é a medicação, o tratamento que está sendo aplicado, se possível, uma descrição também, os efeitos colaterais desta medicação no tratamento e o período de recuperação, o período que durará este afastamento ou que durará ali, na verdade, o tratamento médico.
O atestado, o relatório médico, ele é fornecido pelo médico que acompanha o paciente. Aquele médico que diagnosticou, que está acompanhando, que está evoluindo com o tratamento. Este relatório, juntamente com algum eventual exames, né, ali complementares, serão encaminhados ao perito da Previdência Social mediante o agendamento de perícia médica. Então, na verdade, quem atesta se é um benefício por incapacidade temporária ou permanente é o perito da Previdência Social. O trabalhador precisa ter esta documentação médica, precisa ser um afastamento superior a 15 dias e, então, levado ao conhecimento da perícia previdenciária, é este perito, então, que vai, de fato, ali conceder, identificar a incapacidade laborativa, concedendo o benefício ou não. A doutora Maura também falou sobre o cálculo do valor da aposentadoria por invalidez. Veja aí. A partir da reforma da Previdência Social, a aposentadoria por invalidez, vamos assim usar este termo, essa expressão, ela é calculada por uma média aritmética simples de 100% de todos os salários de benefício do trabalhador, desde julho de 94 até o mês anterior ao requerimento, e o coeficiente a ser aplicado é de 60% sobre esta média, mais 2% para aquilo que ultrapassar, que é acrescer 20 anos de tempo de contribuição se for homem, 15 anos de tempo de contribuição se for mulher. O trabalhador ele só chegará a 100% desta média, né, de 100% do salário de contribuição imediatamente se for diagnosticado a incapacidade laborativa e se essa incapacidade ela for associada a acidente do trabalho, porque é um acidente do trabalho, porque é uma doença profissional ou uma doença do trabalho. Este é um diagnóstico um pouco complicado de estabelecermos aqui alguns parâmetros, né? Porque nós sabemos, principalmente nesse período de pandemia, muitos trabalhadores desenvolveram essas doenças comportamentais, essas doenças mentais, em razão de todo esse contexto que nós estamos vivendo. Essas doenças, depressão, pânico, ansiedade, entre outras, elas guardam uma relação com o trabalho e, por isso, então, uma caracterização de acidente do trabalho, quando o trabalhador ele consegue associar que o ambiente de trabalho no qual ele está inserido contribuiu para o desenvolvimento dessa doença. E aqui nós podemos rapidamente exemplificar esses ambientes de trabalho em que existe uma pressão muito grande para a entrega de metas, para a entrega de resultados, muitas vezes quando não há ali uma cordialidade entre os subordinados e os seus superiores. Essa é uma questão um pouco complexa de estabelecermos aqui em poucas palavras, mas ela estará associada a este ambiente de trabalho, ela estará associada ao acidente do trabalho quando ela vem com esta carga de pressão, de cobrança, entre outros fatores que podem ser ali identificados. Ficou claro, então, como é que funciona a aposentadoria por invalidez, que tem sido muito requerida, principalmente nesses tempos de pandemia do coronavírus, devido a problemas, transtornos mentais e comportamentais, como a gente viu. Agora, o que me chama a atenção, já passo para o Sodero, é a questão, Sodero, do valor da aposentadoria. A doutora Maura explicou no caso específico da aposentadoria por invalidez. A regra é a mesma para todo tipo de aposentadoria, porque muita gente trabalhou a vida inteira, contribuiu e fica querendo saber, não é, Sodero? Quanto que eu vou ganhar depois de aposentar? Essa foi uma das alterações muito importantes da emenda constitucional. A alteração desse coeficiente de cálculo de 60%, mais 2% para o que ultrapassar 15 anos para mulher e para cada ano que ultrapassar 20 anos para homem, o que coloca uma dificuldade muito grande de um segurado se aposentar com 100%. Vocês podem observar que a professora Maura Feliciano informou que no caso da aposentadoria por invalidez, só se consegue aposentar com 100% se fizer uma relação da doença incapacitante com a atividade profissional, a atividade laboral de cada pessoa. E é tão estranho, Eduardo, que a pessoa que estiver encostada no INSS ganhando auxílio-doença, ela recebe mais
do que se ela aposentar por invalidez. Então, tem havido, inclusive, ações judiciais para dizer que há um desequilíbrio entre a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença. E olha só que interessante, a pessoa recebe menos quando ela mais precisa do dinheiro, mais precisa do valor para poder, inclusive, comprar remédios quando está em situação de incapacidade. Exatamente, essa é a principal reclamação de quem se aposenta com menos daquilo que ganhava enquanto trabalhava. Eu vou passar para a Jane outra dúvida muito frequente, aqueles que estão à beira de se aposentar, que é em relação ao tempo de contribuição, já que a gente é obrigado, né, Jane? Eu estou entendendo já pelo Aparecida Debate fazer esse tantão de contas aí para chegar ao determinado ponto da aposentadoria. Em relação ao tempo de contribuição, como é que é feita essa contagem? Bom, isso é muito interessante porque, às vezes, alguns dias, alguns meses podem salvar alguém, né, ou antecipar a sua aposentadoria. Então, o que conta como tempo de contribuição? Aquilo que está registrado em carteira de trabalho, por mais que o empregador não tenha recolhido as contribuições, deve ser computado, uma vez que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é da empresa. O empregado não pode ser penalizado quando o empregador não recolheu as contribuições. Também conta como tempo de contribuição aquelas contribuições que o segurado fez com carnê, né? Muitas pessoas pagam muitos anos um carnezinho todo mês, ou hoje, mais modernamente falando, uma guia da Previdência Social, uma GPS, guia da Previdência Social. Também conta como tempo aquilo que, por exemplo, o empresário, diretor, gerente de uma empresa, aquilo que a empresa desconta e recolhe. Então, aquilo que tem recolhimentos conta também. Conta como tempo de contribuição, período de segurado facultativo, aquela pessoa que, por exemplo, uma dona de casa, que não precisaria recolher contribuições, mas pode recolher. A legislação permite que ela recolha contribuições. Conta como tempo de contribuição período rural, mas com algumas diferenças. O período rural, até 1991, conta como tempo normalmente, e depois de 91, para somar para a aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa precisa indenizar esse período. Ele conta, mas tem que fazer um pagamento a mais. Se é para aposentadoria por idade, não precisa pagar esse período rural, mesmo que seja depois de 91. Também, né, para a gente poder evoluir um pouco mais, o doutor Sodero pode citar mais alguns exemplos, tempo militar conta, tempo de regime próprio, servidor público, tudo conta para o regime geral. E eu queria também deixar aqui a bola picando para o doutor Sodero falar um pouco do tempo especial, do tempo de atividade especial, que pode ser convertido em tempo comum e também representar ali um acréscimo de tempo do período que se refere ao período anterior a 2019. Sodero, então é com você, eu acrescento mais uma questão, tá? Daí você aproveita e responde as duas. Para os autônomos, o tempo de contribuição, como é que é a contagem? Perfeito. Olha, a Jane esclareceu muito bem, né? Falou quase todos os tempos, se não todos os tempos, que se pode constar como tempo de contribuição. Às vezes, o registro desses tempos não está no cadastro lá do INSS e há necessidade de fazer uma retificação deste cadastro. E hoje a gente consegue fazer isso, inclusive, de forma eletrônica no INSS. É muito importante as pessoas guardarem as carteiras de trabalho antigas, o certificado militar, todos esses dados, o tempo que trabalhou como regime próprio no estatutário, vamos dizer assim. E o autônomo, ele também contribui para a Previdência Social, ele é obrigado a contribuir para a Previdência Social e o tempo dele conta como qualquer outra pessoa. O que diferencia, às vezes, é esse contribuinte individual que faz uma contribuição diferenciada, que só dá direito a ele a aposentadoria por idade, e aquele outro contribuinte individual, o autônomo, que tem direito a todas as aposentadorias. Então, é muito importante ficar atento a este formato de aposentadoria, porque na hora de aposentar, como a Jane disse,
2, 3 meses fazem diferença. E isso acontece muito quando nós cuidamos da aposentadoria especial, quando o trabalhador está exposto a agentes agressivos que fazem mal à saúde dele. E aí ele precisa ter uma quantidade de documentação para comprovar essa exposição e há um acréscimo, tanto para a mulher quanto para o homem, que justamente pode estabelecer a possibilidade de se aposentar. Bem, Jane, eu deixei a questão lá no final do primeiro bloco, muita gente está lembrado, sobre direito adquirido. O que isso representa para a aposentadoria, para a Previdência de uma forma geral, Jane? Bom, direito adquirido é quando a pessoa preencheu todos os requisitos para o benefício com base na regra anterior. Então, por exemplo, a mulher já tinha 30 anos de contribuição antes da Emenda Constitucional 103. Já tinha preenchido o tempo. Ela pode exercer esse direito hoje, ano que vem, daqui a 5 anos. O direito adquirido já está consolidado lá de 2019. Pode ser que hoje ela tenha direito a uma regra melhor. Então, ela pode escolher a regra nova e a regra do direito adquirido. Mas aquele lá, ninguém tira da pessoa. Então, por isso que se chama direito adquirido. O direito adquirido ele é protegido pela Constituição Federal, lá nas garantias fundamentais, lá no artigo 5º da Constituição Federal. Agora, às vezes, as pessoas confundem direito adquirido com expectativa de direito. Expectativa é a pessoa que achava que no ano que vem ia se aposentar. Então, ela não tem direito adquirido ainda. Ela terá no ano que vem, se chegar a preencher os requisitos. Então, essa é a diferença. Então, direito adquirido é quando ela preencheu todos os requisitos. Só para citar um exemplo, digamos que a pessoa já tinha 15 anos de contribuição, mas tinha 59 anos e 11 meses de idade. Ela não tinha direito adquirido. Ela tinha uma expectativa de que quando completasse os 60 anos, aí sim preencheria todos os requisitos. Sodero, para a gente finalizar esse bloco, quando a pessoa tem esse direito adquirido, muito bem explicado pela Jane, entra com pedido de aposentadoria e não é deferido pelo INSS. Deve entrar na justiça para fazer valer os seus direitos adquiridos? Ah, sim, claro que sim, né, Eduardo? Aliás, o INSS é o órgão mais acionado judicialmente no Brasil. Só nas discussões de incapacidade dos laudos médicos que a professora Maura Feliciano estava falando, a divergência entre laudos médicos da Previdência Social importou em 2019 de 1 milhão de novos processos discutindo. E aí há necessidade, muitas das vezes, de buscar o direito judicialmente, embora haja a possibilidade de fazer recursos administrativos, mas há a possibilidade, no caso de direito adquirido, inclusive, de se discutir através de uma ação que chama o mandado de segurança, que a princípio é uma ação mais rápida. Mas antes da gente continuar com os nossos convidados de hoje, a doutora Maura Feliciano de Araújo, ela que é diretora de cursos e eventos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, detalha para a gente a diferença entre aposentadoria por invalidez e incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Desde a reforma previdenciária, em novembro de 2019, que esses dois benefícios por incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tiveram as suas nomenclaturas ajustadas para aquilo que realmente deve ser. Então, benefício por incapacidade temporária, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez permanente. Qual é a diferença básica que há entre os dois? No auxílio-doença, vamos usar a terminologia anterior, existe uma previsão de recuperação da saúde do trabalhador e então ele poderá voltar ao trabalho em 60 dias, por exemplo. No caso da aposentadoria por invalidez, não existe esta possibilidade de se prever quando haverá recuperação da saúde. E eu costumo dizer, inclusive, que a aposentadoria por invalidez é uma situação muito triste, porque quando identificado pela perícia médica, existe ali uma tendência de que aquela pessoa não consegue recuperar a saúde para exercer nenhuma atividade que lhe garanta
garanta a subsistência, nem a atividade habitual e nem qualquer outra que lhe garanta a subsistência. Então, a diferença, são duas diferenças básicas, no tempo de recuperação e nas atividades que ainda poderão ser desenvolvidas. No auxílio-doença, volta num tempo estimado, às vezes até consegue desenvolver uma outra atividade por meio da reabilitação profissional. E já na aposentadoria por invalidez, infelizmente, não há possibilidade do trabalhador desenvolver nenhuma atividade remunerada que lhe garanta a subsistência. Agradeço a participação da doutora Maura, muito bem explicado em relação à aposentadoria por invalidez, incapacidade, que a gente falou da terminologia antiga, auxílio-doença, que era mais conhecido, né? Mas agora eu volto com a Jane e com o Sodero pelo seguinte, eu disse para vocês no final do bloco anterior que eu tenho uma lista de dúvidas aqui sobre as regras para aposentadoria. Então, vou fazer um ping-pong e a gente vai tirando essas dúvidas que, creio eu, sejam da maioria daqueles que também estão acompanhando a gente, principalmente aqueles que estão na expectativa de se aposentar. Jane, começo com você. As regras que a gente está falando para a aposentadoria são as mesmas para os trabalhadores rurais? Os trabalhadores rurais têm regras diferenciadas. Os trabalhadores rurais se aposentam por idade, com 55 anos as mulheres e 60 anos os homens. Essa regra vale tanto para os que trabalham em regime de economia familiar, como para aqueles que trabalham como empregados rurais e ainda para os boias-frias. Então, todos eles têm direito à aposentadoria por idade, com idade reduzida. Agora, na regra da aposentadoria por tempo de contribuição, que praticamente vai se aplicar apenas ao empregado rural, são as mesmas regras que nós vimos até agora. Sodero, alguém pode se aposentar pela lei antiga, antes de 2019, melhor dizendo? Então, como a Jane falou, aqueles trabalhadores que cumpriram todos os pressupostos para aposentar, ou seja, que adquiriram o direito a aposentar antes da regra de 2019, eles podem exercer esse direito de buscar essa aposentadoria a qualquer momento. Então, esses que já cumpriram a regra. Sodero, continuo com você e essa me interessa muito. Como fica a regra para quem tem mais de 50 anos? Não fica, né? Para quem tem mais de... Fica na expectativa, né? De 50 anos... Não fica, porque não houve essa avaliação na hora que os congressistas fizeram a votação. Então, não houve nenhuma regra especial com relação aos 50 anos para a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, etc. Jane, quem nunca contribuiu para o INSS pode se aposentar, Jane? Se começar logo, talvez alcance. Algum dia. Então, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Esse é o mínimo para a aposentadoria. É claro que se a pessoa, por exemplo, que está fazendo essa pergunta, tem 50 anos de idade, é um homem, dá tempo até os 65 de ele alcançar os 15 anos de contribuição. Até uma coincidência, hoje atendi uma senhora com 62 anos de idade e 11 anos de contribuição. Só vai conseguir se aposentar quando fechar os 15 anos de contribuição. Então, quem nunca se aposentou, quem nunca contribuiu, não vai conseguir se aposentar. Tem duas condições diferentes. Uma dos trabalhadores rurais, que eles contribuem sobre a produção comercializada, então é um sistema um pouco diferente, não é um pagamento mensal. E tem uma questão que às vezes o pessoal confunde com a aposentadoria, que é o benefício assistencial, também chamado de LOAS. Homens e mulheres aos 65 anos de idade que são de baixa renda. Baixa renda é quem tem renda por membro da família inferior a 1/4 do salário mínimo, ou eventualmente um pouquinho mais, dependendo de alguma condição específica que o judiciário reconhece. Mas isso não é aposentadoria, isso é um benefício assistencial para as pessoas de baixa renda. Jane, mais uma para você. Quem tem direito à aposentadoria proporcional, mas o que é aposentadoria proporcional? A aposentadoria proporcional ficou lá no passado, lá da emenda constitucional número 20 de 1998.
Ela foi mantida por um tempo como regra de transição, mas isso é uma coisa que é natural das regras de transição. Com o passar do tempo, cada vez menos pessoas alcançarão aquela regra de transição, porque estarão distantes daquela regra antiga. Então, hoje, ou melhor dizendo, nem mesmo até 2019, quando ainda era possível em tese, pouquíssima gente teria direito à aposentadoria proporcional. Então, era uma vez uma aposentadoria proporcional em que o tempo mínimo de contribuição da mulher era 25 anos, do homem era 30 anos, e aí tinha também uma regra de transição lá para quem tinha ingressado antes da emenda 20 de 98. Então, na verdade, nos últimos, 10 anos, eu não lembro de alguém que tenha se cogitado de ter direito à aposentadoria proporcional. Sodero, agora com você, quem se aposentou, a doutora Jane estava explicando, de maneira proporcional, tem direito à revisão, Sodero? Então, em tese, pode até ter, mas como a Jane colocou, há mais de 10 anos nós não vemos mais a aposentadoria proporcional. E existe um período, há uma discussão se é de prescrição ou de decadência, de 10 anos da concessão do benefício, que você não pode mais reclamar a respeito daquele benefício que foi concedido. Então, em tese, há a possibilidade, mas ela deve ser avaliada com relação a essa data do início do benefício, da concessão, do recebimento, tem que ver cada caso, para ver se não deu os 10 anos. Sodero, ainda falando desse tema, da revisão, como saber se a pessoa tem direito à revisão pelo teto do INSS? Bom, a revisão pelo teto são pessoas que se aposentaram ou pensionistas no período que vai de 5 de abril de 91 até 1º de janeiro de 2004, por conta de uma alteração do teto. Essas pessoas devem ter recebido mais do que o teto, e isso é feito através de um cálculo em que nós verificamos se de fato ela tem direito à revisão pelo teto ou não. Como a gente estava conversando no início do programa, é muito importante hoje fazer essa conta, esse planejamento, e deve-se buscar um profissional habilitado para tanto. Agora, Jane, eu acredito que não são poucas as pessoas que procuram a justiça para pedir essa revisão no valor da aposentadoria, né? Quanto tempo que demora, mais ou menos? Vocês têm uma média? Aí você pode responder junto com o Sodero também, porque é algo que interessa muito aos aposentados, né? Bom, o tempo de revisão, primeiro a gente tem que separar a revisão que implica em trazer novas provas, por exemplo, incluir um tempo rural, incluir uma atividade especial, incluir um vínculo empregatício que não estava lá no sistema da Previdência. Essa revisão que inclui fatos novos, ela precisa primeiro ser pedida dentro do INSS, para só depois, se o INSS negar, a pessoa poder ir para a justiça. Então, separando essa situação. Agora, situações, por exemplo, vou citar uma situação em que não precisa passar pelo INSS. A pessoa trabalhou em 2 empregos simultâneos e o INSS fez o cálculo errado desse benefício. Nesse caso, as informações todas já estavam no sistema, só que o INSS usou um critério errado segundo o judiciário. Nesse caso, a pessoa pode ir direto para a justiça. O tempo que leva o benefício, Eduardo, só Deus sabe, porque são muitos fatores. Vai depender da quantidade de processos de cada juiz, de cada local, se é processo de valor inferior a 60 salários mínimos, tende a ser mais rápido, se é superior a 60 salários mínimos, tende a demorar um pouco mais tempo. Então, depende muito de cada caso. Não tem nenhuma possibilidade de a gente fazer assim uma projeção. Dá para dizer que tem benefício que leva 6 meses e tem benefício que leva 10 anos para ser revisado. A gente pode afirmar, então, Sodero, que vai demorar. Vai demorar. Depende de todo esse arcabouço da justiça, a quantidade de processos, quantidade de juiz. Só para vocês terem uma ideia, nós já estamos no INSS administrativamente, no início desse ano, com mais de 1.800.000 processos administrativos para julgamento, para decisão. E isso, se demora muito tempo, as pessoas vão buscar o direito na justiça, e isso entope a justiça.
e é muito importante que a gente comece a dialogar com o governo, com o Estado, com o INSS, no sentido de nós podermos agilizar o andamento dos processos administrativos. Agora, sempre quando a gente fala de aposentadoria, e eu me lembro muito bem nos nossos telejornais aqui na própria TV Aparecida, a gente sempre ouve falar de um termo, fator previdenciário. Jane, o que é isso? Como funciona o fator previdenciário? Bom, atualmente o fator previdenciário ele só se utiliza numa das hipóteses das regras de transição, que é aquela regra que o Ivanir tentou acessar, que é a pessoa que faltava 2 anos para completar o tempo lá na data da emenda constitucional número 103. Ou seja, uma mulher que tivesse pelo menos 28 anos de contribuição e o homem que tivesse pelo menos 33 anos de contribuição ainda poderiam se aposentar desde que cumprisse um pedágio de 50% do tempo que faltava. Essa é a única regra que ainda se utiliza fator previdenciário. O que é o fator previdenciário? É uma fórmula que leva em consideração o tempo de contribuição, a idade, a expectativa de sobrevida. E com base nesses critérios, significa dizer, em resumo, que quanto mais jovem e menos tempo a pessoa tem, menor o fator previdenciário, menor o valor do benefício. Quanto mais tempo de contribuição, quanto mais idade, maior o fator previdenciário, maior o valor do benefício. Sodero, outros 2 termos também que a gente ouve falar muito, eu quero tirar essas dúvidas com você e com a Jane, primeiro com você, reaposentação e desaposentação. O que significa um, o que significa outro, Sodero? O que acontece é o seguinte, muitas das pessoas que se aposentaram, elas continuaram contribuindo para a Previdência Social até por serem obrigadas a contribuir para a Previdência Social. E a pergunta que tinha era, e aí, o que eu faço com esse tempo a mais que eu estou contribuindo? Eu posso ter uma diferença? Eu posso pedir para perder aquela aposentadoria, desaposentar e ter uma nova aposentadoria mais benéfica? Como acontece, por exemplo, em Portugal, que a cada ano é revista a aposentadoria se a pessoa continua cumprindo as contribuições previdenciárias. O que acontece é que o Supremo Tribunal Federal, embora o Superior Tribunal de Justiça brasileiro tenha entendido possível a desaposentação, o STF, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que não caberia a desaposentação. Então, esse dinheiro que eu contribuo a mais para a Previdência Social depois de aposentado vai para o bolo da Previdência Social, mas não faz reflexo na minha aposentadoria que eu já gozava. Essa é a desaposentação, né? Essa é a desaposentação. Reaposentação. A reaposentação é basicamente o mesmo histórico, eu não sei se a Jane pensa diferente, sim, mas é o mesmo histórico com o nome diferenciado. Jane, é com você. Exatamente. E, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, como o doutor Sodero falava, entendeu que isso não era possível, porque não havia uma previsão expressa na lei. Poderia ter? Poderia. Segundo o Supremo, se o legislador, se o Congresso Nacional aprovasse uma lei, fosse sancionada, permitindo esse recálculo, como se fosse incorporar o tempo de contribuição posterior à aposentadoria, aquilo que a pessoa continuou pagando, se o Congresso tivesse aprovado isso, tivesse sido sancionado, não tem problema. Mas não tem lei para isso, então o Supremo entendeu que não era possível a desaposentação nem a reaposentação. Eu estive presente no dia do julgamento, na época eu era presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e a gente acompanhou muito de perto, porque o IBDP atua nesses processos nos tribunais superiores, como chama-se amigo da corte, então a gente participa, traz argumentos, enfim, e na época tudo isso foi discutido, todas essas possibilidades foram discutidas, e o Supremo Tribunal Federal afastou esse direito. Tudo muito claro, eu agradeço demais a participação de vocês dois, da Jane e do Sodero. Assim a gente encerra o Aparecida Debate. Falamos hoje sobre a reforma da Previdência e as novas regras para a aposentadoria. Todo início de ano serve de alerta para quem está prestes a pedir o benefício.
Desde 2019, há regras automáticas de transição que são renovadas ano a ano, como a gente viu. Por exemplo, a idade mínima para as mulheres, que tem um acréscimo de 6 meses a cada ano, até chegar aos 62 anos em 2023. Já entre os homens, a idade mínima está mantida em 65 anos desde 2019. Tanto para um quanto para o outro, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. A questão é que muita gente não consegue entender muito bem essa conta, se atrapalha na hora de calcular o tempo certo de requerer a tão sonhada aposentadoria. Por isso, é importante ficar atento e fazer valer os seus direitos adquiridos após anos e anos de trabalho. Nós contamos com a participação via internet do José Roberto Sodero Vitório, advogado, ex-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, PhD pela Universidade de Salerno, professor e coordenador de pós-graduação, a quem eu cumprimento. Agradeço muito pela presença hoje, ajudando a esclarecer bastante esse tema. Muito obrigado, Sodero. E também da Jane Lúcia Berwanger, doutora em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, mestra em Direitos Sociais pela Unisc, palestrante da OAB do Rio Grande do Sul e professora de Direito Previdenciário em várias instituições de ensino. Ela também é diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Jane, nosso muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite e por esclarecer tanto hoje aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite.